minha mãe gritando em desespero, meu pai gritando, todo mundo tentando apagar o fogo. Jamais imaginei que chegaria a um surto, principalmente a esse ponto. Tinha vários sintomas, tinha muitas crises de ansiedade, mas nada que me fizesse imaginar que eu poderia chegar no ponto que cheguei. Gesiane é uma jovem de 26 anos. Ela sofre com depressão e teve um surto psicótico no dia 30 de agosto de 2021. Ela vai carregar para sempre as marcas daquela data. Antes de tudo isso, eu vinha fazendo tratamento. Eu fiz tratamento para depressão durante 2 anos e meio mais ou menos. Abandonei o tratamento e foi quando eu abandonei o tratamento que, alguns meses depois, eu vim a ter esse surto. 6 meses se passaram desde o incidente. As lembranças daquela noite de segunda-feira, no entanto, ainda são claras para a Gesiane. Eu havia chegado do serviço, tinha sido um dia tranquilo, um início de semana produtivo, e do nada me subiu algum nervoso, começou a me dar calor nas costas, adormecendo a boca, os braços, o corpo, que eram sintomas das crises de ansiedade, né? Eu já tinha sentido isso antes, só que dessa vez eu não consegui controlar. Foi onde eu tentei atear fogo numa máquina de lavar, por motivos do surto, né? No momento ali, a minha mãe impediu que isso acontecesse, até porque a máquina estava do lado de um botijão de gás, e o botijão de gás estava na lavanderia, que é aos fundos, e divisa com esse muro da lavanderia nossa tem várias kitnets do quintal vizinho. Então, se explodisse o botijão de gás da minha residência, obviamente iria causar explosão na residência dos vizinhos também. Maria Laudicélia explica que naquela noite notou que a filha estava bastante alterada. Do nada percebi que ela começou a ficar nervosa dentro do quarto. E de repente já vi que ela já jogou um vidro de perfume no chão lá fora, quebrou, já pegou uma vassoura, foi quebrando. E do nada ela olhou para a máquina, queria jogar a máquina fora, queria quebrar a máquina também. E eu disse para ela, calma, por que esse nervoso, o que está acontecendo, né? E ela entrou no carro e saiu. Até imaginei, né? Eu falei, foi talvez relaxar a memória, descansar, foi na casa da amiga dela ali. E nisso deu no que deu. Ela passou num posto, comprou um álcool e chegou, foi muito rápido tudo isso. E não deu tempo que algo como esse não tivesse acontecido. A máquina de lavar estava do outro lado desse muro, na casa do avô da Gesiane. E ela estava tentando colocar fogo nessa máquina. Ela não conseguiu, então ela saiu pelo portão e veio por esse caminho. Naquele momento ela tinha uma garrafa de álcool na mão, foi quando ela jogou sobre o corpo. Com o álcool, já nas roupas, ela chegou em frente à porta da casa onde ela mora. E foi um momento em que o pai da Gesiane e a mãe a abraçaram para tentar segurar ela no meio do surto. Exatamente nesse momento que o fogo começou. Gesiane estava com um isqueiro em uma das mãos, mas não se recorda de ter acendido o fogo. Mas o fogo pegou, deu aquela explosão e eu já senti que esquentou todo o meu corpo. Levei as mãos no rosto e daí para cá fui socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiro. Logo em seguida fui atendida no Hospital Hilda também. Os médicos bem preocupados, deram todo o suporte que podia. Em menos de 24 horas me transferiram para Cuiabá, no Hospital HMC, onde eu fui para o CTQ, fui para UTI, na verdade, aos cuidados do CTQ, né, que é o Centro de Tratamento de Queimaduras do Hospital e do Mato Grosso. Lá eu permaneci internada por 3 meses. Na hora da explosão, a mãe ficou desesperada. Junto do esposo, tentou apagar o fogo com roupas de cama que estavam no varal. Foram mais de 2 minutos de desespero até que o fogo fosse contido. Graças a Deus que ainda conseguimos ajudar a salvar ela, né? Eu não sei nem o que teria acontecido se a gente não estivesse próximo dela naquele dia. Mas foi muito difícil mesmo. E a minha vida naquele momento parece que tinha totalmente acabado. Mas graças a Deus eu tenho muita fé, Deus tem me dado muita força. Eu consegui andar junto com ela. Passei por toda essa fase dela de hospital. 3 meses lá dentro, né, sem sair para nada praticamente. E auxiliando ela em tudo, né? Eu tive que abandonar serviço, abandonar tudo em prol dela. Muita coisa mudou na vida da família Santos. Gesiane ficou dependente da mãe, que abandonou o emprego. Os pés passaram a desempenhar funções que antes eram feitas pelas mãos.
Aprendi a fazer muita coisa com o pé, coisa que eu achava difícil, mas hoje eu já consigo me movimentar mais com os pés. Então dá aquele desespero às vezes, porque eu não consigo mais fazer tudo. Antes eu era totalmente independente. Eu me virava sozinha, eu cozinhava, lavava, passava, trabalhava. Não precisava de apoio igual hoje eu preciso tanto da minha mãe. Se a minha mãe não estiver em casa, eu consigo tomar banho, mas não consigo vestir roupa. O meu dia a dia hoje é assim, cuidar da casa e ela, acompanhar ela para atendimentos médicos, tanto aqui dentro da cidade quanto Cuiabá, né? A cada 8, 15 dias a gente está indo em Cuiabá sempre. Então eu que acompanho ela. E assim, estou em prol dela, que eu sei que isso vai passar, né? Em breve eu estarei de volta a trabalhar e ela também poder ter a vida livre dela de fazer as atividades dela com os próprios braços dela. Hoje, apenas o pai de Gesiane trabalha. Com uma única renda, os custos ficam pesados. Apesar de receber ajuda do poder público, se torna caro bancar o tratamento de Gesiane com o padrão de vida que a família leva. A jovem precisa de uma cirurgia para poder movimentar os braços, já que hoje ela não consegue esticá-los. Eu estou na fila, continuo na fila do SUS esperando, porém já foi avisada que não tem previsão. Por ser uma cirurgia que não é considerada como emergência, né, pelo fato de eu conseguir me alimentar e andar sozinha, mas é uma cirurgia que quanto mais eu demorar para fazer, o médico explicou que eu vou acabar perdendo o movimento dos braços. E a batalha nossa agora é com essas cirurgias, né? A gente está esperando, sim, pelo SUS, ela está aguardando, mas já foi avisado, não se sabe quando. E a necessidade da cirurgia, ela está precisando, sim, com urgência. Então, com isso, a gente não tem esse dinheiro em caixa para essa cirurgia, mas nós estamos batalhando para conseguir. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. E como ela tem muita força de vencer, de viver, né? De ter a vida normal dela, ela vai conseguir sim. Para arrecadar recursos, neste domingo, dia 6, a família Santos vai promover uma feijoada. Todo o dinheiro será destinado para o tratamento. Há também uma vaquinha online, onde valores em dinheiro podem ser doados. Quando tudo aconteceu, teve muita gente que ficou surpreso. Ah, mas como que isso aconteceu? Era uma menina alegre, uma menina risonha, uma menina que estava sempre disposta a ajudar todo mundo. Só que por dentro as coisas não eram como parecia diariamente. É como aquele velho ditado, nem todo palhaço é feliz. Às vezes você vê ele ali no circo fazendo todo o espetáculo, demonstrando alegria, transmitindo alegria para o público, mas por dentro só ele sabe o que ele está passando. Então, hoje meus pais estão a par de tudo que aconteceu no passado. Um pouco tarde, né? Peço até perdão a eles por eu não ter contado antes. Mas hoje eu tenho a ajuda deles, eu tenho apoio de muitas pessoas e hoje eu posso contar. Algumas pessoas podem achar vergonhoso. Ah, ela se ateou ao fogo porque estava com depressão. Não foi algo planejado, não foi algo que eu quis que acontecesse. No começo desta reportagem, falamos sobre o surto que Gesiane teve, momentos antes de atear fogo no próprio corpo. Para entendermos melhor, entrevistamos a psicóloga Karina Gomes. Quando a pessoa está passando por um quadro depressivo, ela sente uma queda nos níveis de energia, tá? Que leva aí ao sentimento de cansaço, de falta de disposição, tá? Lembrando que tudo aqui é muito intenso, a pessoa ela não sente os movimentos dela responder, né? Tudo é muito difícil para a pessoa fazer as coisas. E neste caso da depressão severa, pode levar a pessoa à tentativa de suicídio, muitas vezes de forma inconsciente, por comportamentos destrutíveis, tá? Ou às vezes até mesmo de forma consciente, a pessoa ela quer tirar a própria vida para diminuir aquele sofrimento, aquela angústia que ela está vivenciando ali no momento. Nesse caso, a depressão ela já chegou ao extremo, né? A pessoa simplesmente ela não vê sentido algum em continuar vivendo, em continuar tendo esse sofrimento. Um dos erros, e talvez o principal, foi quando Gesiane decidiu parar com o tratamento contra a depressão. Conforme a psicóloga, quadros mais elevados exigem que o paciente faça um acompanhamento contínuo com o profissional. Então, o tratamento eficaz ele precisa do acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Ir ao psiquiatra é importante para o uso da medicação eficaz, tá? Nesse tipo de transtorno, a medicação ela é muito importante.
e o psicólogo ele vai te auxiliar a identificar a causa do transtorno. Geisiane voltou a fazer o tratamento e hoje diz estar emocionalmente bem. Hoje ela está fazendo o tratamento dela, né? Ela ainda fico assim admirada porque ela fala para mim que ela está feliz. Por que eu fico triste às vezes e preocupada? Mas às vezes eu falo para ela assim, será que você está me falando a verdade? Ela fala, tô mãe, claro, né? Deus me deu uma nova chance, isso aqui vai servir de alguma coisa para mim mesmo. Antes eu era perfeita, perfeita assim, em modos de dizer, né, que perfeito nenhum de nós somos. Mas eu tinha tudo, eu fazia de tudo, tinha meus movimentos, mas eu era vazia, eu não tinha fé, eu era vazia de amor. E hoje eu consigo me amar, hoje eu consigo ter uma fé, e hoje eu vejo quanto Deus é Deus do impossível, Deus de milagre, porque é só por Ele, principalmente por Ele, que se não fosse Ele eu não estaria aqui.